Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal do Discípulos, para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e estamos aqui para mais um vídeo. Seja bem-vindo, já aproveita e já se inscreva no canal, ativa o sino, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos que também amam a Palavra de Deus. Compartilhe com seus familiares também que querem aprender mais da Palavra de Deus. Então agora, nesse momento, eu quero fazer uma reflexão para nós, para essa semana, para a gente estar meditando essa semana e refletindo. Está lá em Salmos 1, do versículo do 1 ao 3, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aqui o salmista quer dizer, quando ele fala bem-aventurado, é uma pessoa mais que feliz, é uma pessoa que está satisfeita, que tem uma paz interior, que nada sente falta de nada, né? E tem ele exorta aqui a três tipos de pessoas, a três tipos de posturas, na verdade, que nós cristãos não devemos ter. A gente não pode andar no conselho dos ímpios, a gente não pode se deter no caminho dos pecadores e a gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, são três posturas que nós não devemos ter diante desse mundo pecaminoso, desse mundo cheio de ódio e ira, desse mundo que só traz desgraça, né? Esse mundo pecaminoso, o mundo caído. Hoje, no contexto geral, assim, nós como cristãos, nós estamos envolvidos com o mundo. Nós estamos perto de pessoas que não estão buscando a Deus. Então, é normal a gente estar inserido nesse mundo, e quando o salmista fala isso, nós não devemos entender de uma maneira que a gente deve se afastar das pessoas. Pelo contrário, nós devemos influenciar as pessoas. Nós, igual Jesus, né? Jesus, ele sempre estava sentado com pecadores, sempre estava junto com pessoas que eram isoladas da sociedade. Hoje, como cristãos, nós não devemos se afastar das pessoas para ser santos. Pelo contrário, nós devemos ser sal e luz para o mundo. Devemos influenciar as pessoas e não se afastar das pessoas. Então é nesse sentido que o salmista quer dizer. Agora, o cristão fraco na fé, vamos entender um pouco melhor sobre esses três aspectos, essas três coisas que nós cristãos, essas três posturas que nós não devemos ter. Que é o conselho, né, seguir o conselho, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Vamos entender um pouco melhor para aplicar para as nossas vidas. O cristão fraco na fé, ele está vivendo a sua vida ali normal, ali no seu trabalho, na sua escola, na sua família, e ele começa a negligenciar a sua intimidade com Deus. Ele começa a parar de buscar o Senhor, ele começa a parar de ler a Bíblia, ele começa a parar de jejuar, ele não está mais orando, não está mais... vai para a igreja só de vez em quando, não está perto de pessoas que o influenciam, e ele começa a esfriar o seu coração. E é aí, e ele está vivendo normal ali no seu mundo. E ele começa a receber conselho de pessoas que estão sem Deus. E quais são esses conselhos? Vamos ali na baladinha ali, sexta-feira, não dá nada, Deus vai continuar te amando. Vamos encher a cara hoje, vamos ficar com um monte de mulher, vamos se perder nessa noite. Não dá nada, Deus não vai te condenar. Ora, você pode assistir aquele filme pornô ali que não tem problema nenhum, não. Afinal de contas, a carne é fraca, então Deus também não vai te condenar.
você pode mentir ali para o cliente, é uma mentira de nada ali, e você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar lucro. Então uma mentirinha de vez em quando não tem problema. Então você começa a ser influenciado pelos conselhos do mundo. E a princípio você resiste, a princípio você fala, não posso, eu sou cristão, não posso fazer isso, né? Só que à medida que você caminha e o mundo continua te aconselhando e você ainda não continua buscando Deus, você continua fraco na fé, não vai para a igreja, continua vivendo aquela vida de mornidão. E aí chega um momento em que você para e começa a analisar aquilo que o mundo está falando. Então é o próximo passo, que é a nossa postura que nós não devemos ter, é deter o caminho dos pecadores. Que ele fala pra gente não, o salmista falou ali no começo pra gente não se deter, né? Bem-aventurado aquele que não se detém. E então ele recebe o conselho e chega um momento em que ele se detém, ou seja, ele para e analisa. Ele começa a observar todos os conselhos e começa a colocar em xeque. Será que isso realmente é mais prazeroso? E ele começa a ser iludido pelos conselhos do mundo e ele se entrega, então, ele resolve vislumbrar, né? Ele vislumbra aquilo e ele, no seu coração, ele começa a pensar que isso vale mais a pena do que seguir a Jesus, por causa que ele está fraco na fé. E no último estágio, então, dessa postura que nós não devemos ter, é se assentar. Então, esse crente que está fraco na fé, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele faz morada na companhia, ele começa a viver aquilo que ele estava vislumbrando. Ele se entrega totalmente. Se assentar significa se render totalmente. Se assentar significa aceitar tudo aquilo, aceitar o conselho, aceitar o vislumbre do mundo, né? Então ali ele está se deleitando daquilo. Agora ele faz parte do convívio das pessoas que estão desviadas do caminho. Então o salmista ele nos faz esse alerta para a gente não tomar essa postura desse tipo de pessoa, né? E ele faz um alerta, mas ao mesmo tempo ele fala o caminho que nós devemos andar, que é o caminho da lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ao invés de seguir o conselho dos ímpios, seguimos o conselho da palavra de Deus. Seguimos o conselho do Senhor. Ao invés de dar uma olhada no caminho dos ímpios e vislumbrar ali e ser iludido, a gente vislumbra a beleza de Jesus. A gente observa a beleza e a formosura do nosso Senhor. E ao invés de assentarmos na roda dos escarnecedores, na roda do mundo pecaminoso, nós nos assentamos na intimidade com o Senhor. Nós nos assentamos no banquete do Cordeiro, no lugar secreto, ou seja, uma vida totalmente entregue à intimidade com Jesus, né? Todos os dias aos pés de Jesus, meditando, estudando a Bíblia, conhecendo Jesus através da sua palavra. E para a gente estar finalizando a nossa meditação, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então, quando a árvore está plantada próximo a rios, ela tem um solo muito fértil, então ela começa a dar frutos. Quando ela está na estação para dar frutos, ela dá muitos frutos. Na antiguidade era uma briga
essa questão de conquistar territórios que tinham rios, que tinham bastante águas. Se você for ler o Antigo Testamento, você vai perceber que eles precisariam estar em lugares férteis. Inclusive até o Antigo Egito, né? Existe o rio Nilo, que fica ali no continente africano, ali no Egito, e foi muita briga no passado para cidades ao redor desse rio se instalarem próximo desse rio, porque o rio Nilo é ainda hoje, mas foi na antiguidade muito mais uma área muito fértil. Então, um lugar onde as pessoas começaram a criar ali suas casas próximos a esse rio. Então, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela tem a tendência a dar muitos frutos, né? E essa é a nossa vida com Jesus. Jesus, vamos colocar aqui que Jesus é essa fonte de águas, né? Jesus é a nossa fonte de águas vivas. Lá em João 7,38 está escrito: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, se estamos com Jesus e praticamos a sua palavra, saciamos a nossa sede. Não precisaremos buscar o conselho do mundo, não precisaremos se deter no caminho dos pecadores, não precisaremos fazer morada, se assentar na roda dos escarnecedores, pois Jesus é aquele que nos sacia. Jesus é aquele que mata a nossa sede e a gente não sente falta de nada, né? E outra coisa, não apenas nos saciamos, mas a gente também pode saciar outras pessoas. Porque Jesus mesmo nos ensina lá em Mateus capítulo 5 que nós somos o sal e luz do mundo. Nós precisamos contagiar o mundo, influenciar o mundo com a nossa vida com Jesus e não sermos influenciados. Essa é a lição que nós temos hoje. E por último, para finalizarmos mesmo, deixa eu ver o que ele fala aqui na última parte do versículo. E cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. E tudo que ele faz será bem sucedido. Então, quando estamos vivendo essa intimidade e se saciando na presença de Deus, meditando, orando todos os dias, indo para a igreja, tendo comunhão com os irmãos, se enchendo do Espírito dia após dia, então a nossa vida começa a ser guiada pela verdade da palavra de Deus. A nossa vida começa a ser guiada pelo Espírito Santo. E isso faz com que a nossa vida seja uma vida bem-sucedida. E isso não quer dizer que vai dar tudo certo, mas quer dizer que a gente vai estar no caminho certo. Mesmo que algumas coisas deem errado, mas quando a gente está sendo guiado pelo Espírito, guiado pela palavra de Deus, estamos no caminho da justiça e da vida. Por isso que é um caminho bem sucedido. Então que fica essa reflexão para nós essa semana, que a gente não venha ser contagiado pelo mundo, mas que a gente venha estar sendo contagiado pela lei do Senhor e meditar na lei do Senhor dia e noite, porque assim a gente vai dar frutos e frutos que permaneçam. Assim o Senhor Jesus não vai cortar a gente da árvore e não vai lançar a gente para o inferno e ser queimado. E sendo assim, a gente vai poder influenciar o mundo e pregar a mensagem do reino e pregar que Jesus está voltando. Então, eu espero que vocês tenham sido edificados por esse vídeo. Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Falou, galera!